projeto de vitalização do complexo, feito por dois grandes urbanistas, são referências internacionais e pessoas que sempre nos ajudaram ao longo do mandato com as melhores referências, inclusive durante o plano diretor, a gente fez várias indicações. Meus grandes amigos, arquitetas e urbanistas, Rodrigo Luco e Gwen Lee. Queria pedir uma salva de palmas para eles. Trabalharam muito nesse projeto, nessa complexidade, nesse sonho, né, de maneira voluntária, que é mais difícil ainda, né, e eles têm uma agenda bem complexa, bem corrida, mas doaram aí esse tempo deles valiosíssimo, né, em prol da comunidade de Sorocaba, desenhando e mostrando esse sonho que vocês vão conhecer agora, que espero que vocês comprem também para que a gente possa lutar juntos por isso. Está aberto a palavra, meus irmãos. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para mim é um enorme prazer e uma honra poder estar aqui presente e falar sobre um tema tão importante para a cidade de Sorocaba. Primeiramente, quero agradecer a todos, à mesa, a todos os presentes, a todos que nos assistem também. Acredito que a gente, junto com o Gwen, viemos a desenvolver um projeto em conjunto e que acredito que venha acomodar toda essa demanda, essa necessidade que a gente tem, ou melhor, esse anseio, né, sobre como que a gente pode transformar um espaço de tanto carinho, acredito que nós temos. Todos, eu posso falar pessoalmente por mim, que, inclusive na minha infância, tive a oportunidade ainda de frequentar, ou melhor, ver aquela estação funcionando, e que me dói muito também ver que ela hoje em dia está abandonada, essa é a verdade. E, como nossos colegas disseram, a gente ver ela estar se abandonando. Bom, me apresento, né? Sou o Rodrigo, sou arquiteto urbanista, especialista em direito urbanístico ambiental, planejamento urbano e territorial e cidades inteligentes. Estou à frente, realmente, do escritório Luco Arquitetura e Urbanismo, que tem fundação no ano de 2017, na cidade de Santiago do Chile, onde lá mantemos presença, somos participantes também do Instituto Construir Sustentável, onde ali a gente se dedica a desenvolver projetos sustentáveis. E também temos presença aqui no Brasil e nosso objetivo dentro da nossa empresa é entregar projetos que visem a qualidade de vida das pessoas e busquemos a sustentabilidade, também entregamos inovação. Bom, aqui para mim, como eu disse, é um enorme prazer poder estar aqui com vocês por falar de um tema que, a verdade, a mim me toca minha alma, posso dizer assim, porque eu sou apaixonado por cidades, a verdade é essa. Também gostaria de explicar que nós estamos fazendo essa apresentação um pouco fora do padrão, de não estar presente na plenária não, perdão, ali à frente, porque como é um projeto em conjunto que viemos a desenvolver e a gente vai compartilhar essa apresentação, eu acredito que está tudo bem aqui. A gente acha importante que todos possam nos ouvir e também observar a apresentação que nós vamos a trazer para vocês. Mas, como eu dizia, então, eu tenho uma certa gratidão de poder conversar com vocês sobre um tema que tanto me toca, que é a questão do urbanismo. E, quando a gente fala de urbanismo, é a nossa preocupação com a cidade. A gente tem que pensar como cidadão. A gente tem que pensar que o espaço urbano ele é capaz de transformar as pessoas. Então, a gente tem que ter um cuidado muito criterioso, acredito, daquilo que a gente quer fazer com ele, o que a gente pensa da cidade. E falando um pouco de história, talvez, das cidades, né, se identificou que há 10 mil anos atrás, pelo menos, a gente está falando tipo, dos primeiros registros históricos de cidade, que as aglomerações urbanas foram, ou melhor, as cidades é o habitat ideal para nós, seres humanos, poderem se desenvolvermos. Pois ali a gente desenvolveu atividades básicas, como comércio, inovação e por aí vai. Ou seja, eu quero dizer que nós, humanos, falando da nossa essência, posso dizer que nós somos seres urbanos e tecnológicos. A gente, ao longo da história, se comprovou isso. E que o habitat urbano, sim, é o lugar onde nos acomoda e nos dá prosperidade de vida. Porém, a gente tem que pensar, né? Como que a gente quer projetar essa cidade? Como que a gente quer pensar nesse lugar que a gente vai viver? Lembrando que a cidade, ela conta a história nossa, né? E aqui a gente afronta até com uma imagem bem agressiva, digamos assim, de como que está a atual situação de um pedaço da nossa história.
E como a gente fala de urbanismo, a gente está pensando tipo, em projetar o futuro, a gente tem que ter uma intenção naquilo que a gente quer. Né? A gente observa que nos dias de hoje, falando ainda sobre cidades, falando ainda sobre um futuro que a gente imagina, e também, obviamente, aí de se falar do futuro, a gente tem que pensar no nosso presente, a gente pode encarar que as cidades, ela, ao mesmo tempo que ela é um problema, que nos entrega várias dificuldades, desafios que a gente encontra hoje nesse século que nós estamos vivendo, ela também pode encontrar soluções que podem encaminhar o nosso desenvolvimento urbano e da nossa sociedade para algo muito próspero. Só que a gente tem que ter uma intenção. Falando dados, por exemplo, a gente tem que ter claro que 55% da população mundial hoje, que estamos falando de 8,1 bi de pessoas, moram nas cidades, né? Além disso, dados assim de que 70% da poluição produzida no mundo é nas cidades. E também cerca de 60%, 65% da energia consumida no mundo é nas cidades. Então, a gente tem que se preocupar com a cidade que a gente quer e como que a gente vai contar a história dela e o que a gente quer futuro. Pensando nisso, eu posso tomar como referência aquilo que já aconteceu em outras cidades do mundo. E não precisa muito longe. A gente pode falar simplesmente tipo, de uma cidade chamada Curitiba. Curitiba é uma cidade uma capital que, merecidamente, essa é a palavra, veio a ganhar ano passado o prêmio de cidade mais inteligente do mundo. E não é por acaso isso. A verdade, eles fizeram a tarefa, a lição de casa. Começaram com o planejamento urbano desde a década de 70, com naquele momento, o grande prefeito, um urbanista fantástico, reconhecido internacionalmente, chamado Jaime Lerner, onde ele fez algumas intervenções na cidade que encaminhou o desenvolvimento dela. Ou seja, ele fez um planejamento urbano correto. Inclusive, ele desenvolveu uma das técnicas famosíssimas de urbanismo, que é a famosa acupuntura urbana. Por que isso estou falando? Porque quando a gente pensa neste local tão importante, impactante para a nossa cidade, que é o Complexo Ferroviário Sorocabana, a gente não tem que analisar somente a edificação da estação, mas sim todo o seu terreno, toda a sua área, que por um levantamento que junto com o Gwen fizemos simples, chegamos a mais de 200 mil metros quadrados de área de terreno. Então, e a gente não deve pensar somente naquele edifício, a gente tem que pensar no todo. E quando a gente fala da acupuntura urbana, ele vai diretamente nesse conceito, onde a gente pode pegar um pequeno elemento, um local estratégico da cidade, fazer uma intervenção que vai impactar no todo. E voltando a falar do nosso querido projeto que a gente vem apresentar, a intenção nossa, ainda mais vendo todo o discurso e ouvindo as dores de todos os nossos colegas aqui, de todas as áreas, a gente identifica que como proposta, porque nenhum planejamento, nenhum projeto urbano, ele está solto e livre de economia. A economia ele é um dos fatores fundamentais para que possa se desenvolver e ter sucesso qualquer local urbano, chamemos assim. Então, analisando que nós vivemos um mundo tecnológico, nós somos tecnológicos, vivemos num mundo de desenvolvimento, onde a gente puxa e cobra por inovação, e vendo as oportunidades que a nossa cidade de Sorocaba tem, que bate diretamente ao que o nosso colega Diego comentou e veio apresentar sobre que já existe um ecossistema de inovação, ou melhor, já um movimento para isso, e junto também com a necessidade do Maestro, então da Rô Galvão, que são, ou também do Zé Cozinha, que são elementos que fazem parte, temas que fazem parte daquilo que a gente chama de economia criativa. Que melhor aproveitar toda essa estrutura que já existe para um projeto que incorpore todas essas demandas de serviços, que estimule aquilo que a gente chama de economia criativa. Então, ele poderia ser o motor. E, obviamente, que quando a gente pensa nesse modelo econômico, a gente tem que pensar em qual que vai ser o habitat. Como que vai ser esse espaço que as pessoas vão viver aí, né? Tudo bem, a gente falou de economia, falou tipo de intenção, ecossistema de inovação, tudo, mas a gente tem que ter uma ideia e uma intenção daquilo que a gente quer, né, para que aconteça todo esse circo. E aí posso compartilhar um pouco da apresentação aqui, mas eu gostaria de passar a voz para o meu querido colega Gwen, para dar continuidade aqui na apresentação do projeto, e depois eu posso voltar para complementar um pouco mais com informações sobre
a iniciativa desse projeto. Mas a ideia, Gwen, você me der só mais um minutinho para falar que a ideia realmente é revitalizar, é transformar esse espaço, voltar a revigorar uma área que hoje está degradada, para trazer a história dele e oferecer à população, às pessoas que vão viver ali, um ambiente digno, onde a gente pode criar um ambiente mais inclusivo, um ambiente que respeita o meio ambiente e a sociedade, atrelado à tecnologia, ao desenvolvimento da tecnologia. Se vocês observaram, tudo isso que eu disse, ele representa aquilo que é uma cidade inteligente. Afinal, a gente busca uma cidade inteligente, eu acredito que para viver. Todo mundo gosta de viver num lugar que seja harmônico, que seja bem visto e bem gerido por meio de decisões inteligentes. Então, eu poderia me aprofundar um pouco para falar sobre o conceito de cidade inteligente, mas eu acredito que isso já está difundido, a maioria das pessoas sabem o que é, mas é uma combinação de uma cidade tecnológica com cidades sustentáveis. E quando a gente fala cidade sustentável, a gente está falando desse equilíbrio entre meio ambiente, sociedade e cultura. E a tecnologia ela vem como meio para a gente conseguir atingir nossos objetivos de uma cidade inteligente. E essa intenção nossa desse projeto de revitalização, ele vai diretamente nesse conceito de uma cidade inteligente, onde a gente vai criar um ambiente, um habitat, onde as pessoas possam se desenvolver, possam trabalhar a sua criatividade para que se desenvolva o empreendedorismo e, com isso, criar um ambiente saudável que seja próspero para todos. Agora, por favor, Gwen, eu gostaria que você desse continuidade aqui em toda a apresentação. Muito obrigado, Luco. Eu me chamo Gwen. Eu estou à frente do escritório Blah Arquitetura e Urbanismo. E eu sou formado na Universidade Federal do Paraná. Inclusive, eu morei durante 6 anos na cidade de Curitiba, então eu pude vivenciar um pouco do que é viver numa cidade inteligente, né? Apesar de a maior parte do desenvolvimento, né, dessa cidade inteligente ter acontecido no começo desse século, ainda muito desses frutos são colhidos hoje e a cidade ainda está em desenvolvimento, né? Não é porque ela atingiu esse nível de cidade inteligente que ela deve parar de progredir. E, além disso, em 2021, eu fui um dos 10 jovens a participar, a representar o Brasil junto com outros 25 outros jovens arquitetos no Congresso Mundial de Arquitetos para discutir o futuro do espaço cívico, tanto na América Latina quanto no mundo. Então, eu tenho uma pesquisa em relação do impacto da arte urbana nas cidades e por que cidades como São Paulo conseguem abrigar tantos projetos de arte, de cultura, e outras cidades não, né? Mas vamos falar um pouco do projeto, porque nosso tempo é escasso e bastante gente já falou sobre cidade inteligente. Então, existe essa necessidade de revitalizar esse espaço que hoje está em declínio. Então, é transformar esse passado que antes era um motor do desenvolvimento da cidade, com o surgimento das ferrovias, de toda essa tradição que trazia energia para a cidade, e um futuro que também seja um motor, só que nesse momento a partir de criatividade, tecnologia, inclusão e cultura, né? Bom, hoje esse é o estado atual do nosso projeto, está em declínio, como outros já falaram, e a gente tem alguns exemplos bem-sucedidos, como o distrito de Barcelona, que era um distrito industrial que foi revitalizado e hoje, depois de décadas, tem essa vitalidade urbana e transformou a cidade de Barcelona, a cidade de Curitiba, exemplos como o State em São Paulo, o Porto Digital, que já foi citado, e o Teatro do Engenho Central em Piracicaba, que é uma das salas mais interessantes que tem no interior de São Paulo, no Brasil, que é possível, e uma cidade como Piracicaba é possível, Sorocaba tem um potencial gigantesco. Bom, o conceito de revitalizar o complexo surge da necessidade de resgatar também essa memória cultural do local e transformar em um polo de economia criativa, cultura e inovação. Então, a gente pretende materializar esse sonho, né? Na arquitetura e urbanismo tem essa função de pegar todos esses conceitos, essas ideias e materializar no espaço físico. Então, o nosso projeto, esse Master Plan de ocupação, serve como uma das alternativas de como ocupar e com o que ocupar, né? Bom, as diretrizes foram tomadas para também a preservação histórica cultural, a integração urbana, o uso misto e flexível de diferentes áreas, a sustentabilidade do meio ambiente,
a valorização da economia criativa, cultura, arte, inclusão e todos esses outros pontos que já foram citados por todos os especialistas que aqui passaram, né? Bom, então, como programa de usos, para materializar o que a gente pode ocupar esses 240 mil metros quadrados? Então, tem o setor criativo e cultural, que seria a ampliação do MAX, espaços de galeria, ateliês, locais para apresentação de música, teatro, como o maestro citou, ter um espaço para grandes concertos, mas também para a formação de novos artistas, né? Porque eu, como artista, eu tive que sair da cidade de Sorocaba para ter espaço, para conseguir evoluir minha arte, e é uma dor que eu tive. Então, Sorocaba tem um potencial e um capital criativo gigantesco que não é valorizado, e essas pessoas têm que sair de Sorocaba para outras cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, para se desenvolver. Então, Sorocaba perde um potencial econômico gigantesco. E quando eu falo criativo, não é só com arte, é com tecnologia, com todas essas áreas que envolvem a economia criativa, né? Um setor comercial de serviços como o centro gastronômico, com lojas, restaurantes, mercados, escritórios, sedes de startups, e também o parque tecnológico, que promove e sintetiza todos esses espaços, né? Também a criação de um grande pavilhão de eventos para abrigar esses grandes eventos, e também pensando na possibilidade de integração com a malha de CPTM, a Conexão São Paulo-Sorocaba, existe a necessidade de uma rede de hotelaria para atrair essas pessoas e também ter essa possibilidade de estadia, né? E também a gente não pode falar da implementação e investimento de uma gama de setores comerciais, econômicos, e também um centro poliesportivo, sem falar de residência, porque hoje Sorocaba tem um déficit habitacional de aproximadamente 25 mil pessoas, e é um espaço gigantesco que ele precisa ter, além de qualidade, ele precisa ter acesso e permanência dessas pessoas. Então, e isso engloba todo um parque, um projeto paisagístico que engloba, e um projeto urbano e viário que engloba todo esse complexo. E a gente também fala sobre mobilidade, porque, como já foi falado, a necessidade de ter acessos e estar conectada com outros modais é de suma importância. E o complexo ferroviário hoje é agraciado com estar praticamente do lado do Terminal Santo Antônio. Além de que Sorocaba tem um aeroporto, hoje ele está subutilizado, mas o complexo está a 9 minutos do aeroporto. Então, existe a possibilidade de conexões de todas as áreas do Brasil para Sorocaba ser uma cidade competitiva. Então, trazer um master plan como esse, equipamentos culturais de tecnologia, só faz Sorocaba ser uma cidade ainda mais atrativa e gerar mais potencial econômico. Bom, fazendo uma leitura um pouco bem breve do entorno, hoje o complexo, a gente geralmente só vê essa parte da ferrovia, que faz parte de uma pequena parte ali do MAX, né? Então, tem toda essa área gigantesca que em urbanismo se chama de gleba, que pode ser ocupada por diversos equipamentos e muito espaço que pode ser utilizado para residência, para o centro gastronômico. E ali, já na parte de cima, já tem uma atividade comercial no bairro ali, e que pode ser explorado. Que está na verde rosa. Na parte rosa ali, hoje já tem uma vitalidade urbana ali, com bares, restaurantes, que estão praticamente do lado do complexo, né? E a gente tem a parte residencial em amarelo, que é ali, que é do Santa Rosália, a Escola Mailasca, e também a conexão com a Marginal, que é a nossa principal avenida hoje de conexão entre uma ponta a outra, e a conexão dos trilhos. Então, a gente pode ver que é uma área gigantesca, que está subutilizada, e os edifícios em vermelho são os edifícios tombados, com tombamento. Bom, a gente tem alguns eixos de acesso que norteiam também como ocupar e como criar rotas para ocupar esse complexo, né? A gente tem o acesso ali que é possível a partir da Marginal, o acesso pedestrianizado a partir do MAX ali, mas também a gente pode cruzar todo como um sistema viário com ruas, avenidas e também ruas de uso misto, compartilhado, e também ruas pedestrianizadas. Então, a gente tem que buscar a mobilidade também em diferentes camadas, tanto que de preferencial só para o carro, como essa que
cortaria a partir da Dom Aguirre, e como já foi citado, hoje tem um afogamento de trânsito, que isso poderia ser cortado direto também a partir de um acesso ali do viaduto que passa ao lado do Mailasca. Então, existe a possibilidade de novas rotas e da vitalidade também urbana a partir de um modelo viário. Bom, a gente chegou numa proposta para ocupar esse espaço. Deixa eu passar aqui, que tem outra aqui. Essa aqui falando das rotas de acessos, né? Como que a gente pode ocupar a partir dos eixos, né? Então, a partir da Dom Aguirre ali, ela conecta até lá onde que é o viaduto ali do Mailasque, pode subir ali no Santa Rosália, acessos diretos da Dom Aguirre para Santa Rosália, e também o acesso pedestrianizado a partir do Max, e também a conexão a partir da ferrovia. Claro. Dá licença, sobre essa implantação fica nítido qual que é a intenção de projeto. A gente buscou fomentar todas as edificações existentes do complexo, que são tombadas, no caso, a gente então não poderia fazer intervenções agressivas nela, mas devemos respeitar essas edificações para poder habilitar elas para novos usos. A gente percebe que existe o eixo azul ali representado, que seria basicamente um eixo peatonal, onde criaria-se um grande bulevar com praças, com equipamentos públicos para bastante interação, onde seria basicamente o pulmão de verde alinhado com todo o entorno do empreendimento, que seria o elemento de conexão, onde à direita estariam a parte dos lotes para que sejam edificados, de edifícios de preferência de multiuso. Aí é uma excelente implantação, onde a gente pode observar qual que é a intenção dela. Então, ou seja, à esquerda a gente observa que temos ali já subdividido por todos os pavilhões, né, onde estaria atendendo a demanda da economia criativa, ou seja, sala de teatro, hub gastronômico, teríamos um parque tecnológico, um pavilhão de eventos, os mercados populares, que já estaria próximo ao setor que se caracteriza, como o Gwen apontou, à esquerda, que já é fora do empreendimento. A parte de baixo, por causa da escola Mailasca, já deveria se puxar para uma área mais institucional e educacional, e toda a área mais próxima à estação ferroviária e também aquilo que é o Max, a gente estaria chamando como setor cultural de lazer e o Max. Se a gente perceber, toda essa área da esquerda são grandes pavilhões e locais de permanência das pessoas, de convívio, porque o restante seria o equilíbrio para isso, para que as pessoas possam desenvolver suas atividades econômicas, suas atividades também de serviços, que poderia ser, inclusive, a sede das empresas que estariam trabalhando para lá, enfim, e também, obviamente, que as residências. Eu acredito que isso é muito importante também, a gente levar ali a intenção dessa proposta, que quando a gente cria esses eixos, eles sim são importantes para a gente determinar qual que seria a situação viária destinada aos veículos, mas a gente percebe que entre as quadras e todo o restante do empreendimento, a gente observa bastante a presença de calçadões e áreas de ruas compartilhadas, para que a gente possa fomentar e dar essa experiência urbana de mobilidade ativa. Ainda falando sobre mobilidade, Gwen, só para concluir, a gente tem ali a situação toda da linha ferroviária, que, infelizmente, até o momento, a gente não tem uma posição clara de como que vai ser feita essa conexão, porque a gente somente escuta que existe uma intenção de conexão da CPTM com a cidade de São Paulo, porém, a gente tem essa estação ferroviária. Ela poderia ainda servir como apoio, ou então ser reativada para que seja a estação ferroviária, ou também ser utilizada como VLT. A gente tem ao lado direito a Marginal Dom Aguirre com um rio. Esse rio, ele atualmente é um problema, talvez, porque ao mesmo tempo que ele é um rio não poluído, não se sabe muito bem qual é o uso dele, que poderia ser até, inclusive, ser incorporado como mais um modal para essa área. A verdade que eu quero apontar para vocês é que é uma região central que conecta toda a cidade e tem um grande potencial de transformação daquilo que a gente tem como intenção de cidade, para a gente querer chegar no objetivo de como a gente quer posicionar a cidade de Sorocaba. Então, aqui a gente vê uma implantação muito interessante por atender esses diversos itens, principalmente de moradia e também e todas as questões econômicas. E, além disso, né,
Voltando a falar do déficit habitacional que Sorocaba tem, Sorocaba cada vez se mostra como uma cidade que está sendo destino para novos moradores de toda a região de São Paulo. Então, existe necessidade desse adensamento. Se existe a intenção de fazer um investimento em massa numa área, então que seja também em conjunto de residência, porque isso economiza enormemente outros gastos, como o transporte. Então, as pessoas estarem próximas, né? Tem a teoria da cidade de 15 minutos, então é de extrema importância para também vitalidade desse complexo, para que seja praticamente 24 horas a vitalidade, tanto com hub gastronômico, quanto as pessoas que estão trabalhando ali já têm acesso às suas residências. E, Gwen, quem que vai morar nesse espaço? Eu acho que é de suma importância essas residências serem de faixas diferentes, né? Tanto Minha Casa Minha Vida 1, 2 e 3 e luxo, porque isso incentiva a diferença entre classes e também dá uso também de diferentes formas de ocupar o complexo, né? E também cria essa vitalidade, né? Para não ter especificamente um público, né? A gente vamos ocupar tudo isso com grandes construtoras de prédio de luxo, que eu acho que não é essa a intenção, ainda mais partindo de um terreno que é da União Federal. Então, voltando a falar aqui um pouco dessa ocupação. Gwen, espera só um minutinho, mas ainda falando sobre essa diversidade de habitação, é importante mesmo, inclusive para a economia criativa, quando a gente fala de ecossistema de inovação urbana, tudo, é importante que tenha essa diversidade de público que frequente esse local, independente da cor, raça, crença, não importa, mas a pluralidade de pessoas é o que faz com que nós sejamos mais criativos. Então, esse espaço não é por uma certa classe, ela é para todos. Ele tem que ser um ambiente inclusivo. Essa é a intenção de quando a gente fala de inclusive de cidades inteligentes. Perfeito, perfeito. E quando a gente fala de pluralidade, a gente também tem um termo em inglês que é Creative Cluster, que é um termo que é usado para o Vale do Silício. Quando a gente une toda essa massa de diversidade, tanto de áreas diferentes da cultura, da tecnologia, de educação, de gastronomia, de teatro, a gente junta todas essas pessoas num espaço só. Isso é uma síntese para o desenvolvimento e também para a economia da cidade, porque a partir daí vão surgir as boas ideias, como se fala, né? A partir da troca de todos esses tipos de profissionais, das pessoas que moram, eles estão todos ali unidos, então convivendo com pessoas diferentes. A pluralidade gera espontaneidade, a espontaneidade gera criatividade. Então, quando a gente fala de economia criativa, é sobre isso, sobre pluralidade, sobre entender o problema do outro, às vezes, e solucionar o problema do outro a partir de uma solução que tem a partir da sua ideia. Então, é sobre isso, sobre unir, fazer esse condensador urbano para novas possibilidades, né? Então, aqui a gente tem algumas imagens aéreas de como a gente pode sonhar a partir de um espaço que é ocupado hoje ali. Ali está uma representação de onde estão os galpões logísticos. Ali a gente pode ver na direita o Max ocupando esses espaços, os prédios. E também vale de ressaltar que todos esses prédios eles precisam deter de gentilezas urbanas, né, as fachadas ativas, onde tem comércio. Então, incentivar o comércio local, sedes de empresas, às vezes creches para as pessoas que moram aí, sistemas educacionais, ali em cima também o centro poliesportivo. Então, para condensar todo esse espaço, né? Aqui eu posso falar um pouco sobre os números que a gente conseguiu retratar desse projeto. São números modestos, são números até conservadores demais até. Pode ser que colegas da corporação vão dizer que não fecha a conta, né? Mas quando a gente fala tipo de uma cidade inteligente, a gente está falando tipo de entregar qualidade de vida para as pessoas, o valor agregado não está na venda da terra, mas sim da produção que a gente vai criar, produzir com o efeito da economia criativa e também da vitalidade urbana. Quando a gente fala de fachada ativa, quando a gente fala tipo de uma cidade mais humana, a gente consegue gerar mais economia. É diferente de quando você vive numa bolha pontualmente se deslocando do ponto A ao ponto B dentro de um carro.
quando você vive a cidade caminhando, a chance de você consumir e gerar economia é muito maior. Então, a proposta do bairro em si é de entregar espaços comuns, grandes, alta taxa de permeabilidade, espaços cívicos para que as pessoas possam se relacionar. Então, a gente pode perceber que, como números, a gente tem, segundo o nosso levantamento, deu uma área de quase 200 mil metros quadrados. Ali, tudo que seria área de quadros de lotes que seriam disponibilizados para uma iniciativa privada, público-privada, no caso, a gente poder desenvolver alguns tipos de empreendimentos, de acordo com um plano diretor que a gente poderia estipular, deveria estipular, do tipo de ocupação. A gente chega em quase 21%. Aí depois temos as áreas verdes e áreas livres destinadas. A área institucional, isso daí é só o que está já hoje, que compõem todos os edifícios tombados exatamente. O viário, sim, ele toma uma grande porcentagem porque a gente resolveu adotar vias, pelo menos dos eixos de circulação, que acomodassem de maneira confortável transporte público acessível a todos. Estamos falando tipo de BRT, de VLT também, ciclovias, ciclofaixas, no caso, ciclovias, perdão, seguras. Enfim, isso demanda um certo tamanho. E ali embaixo a gente também vem com números conservadores que hoje estão relacionados aos índices que o nosso plano diretor atual ainda não aprovamos. Talvez a gente pode pensar que nessa área a gente pode dar uma certa atenção para querer criar um distrito de inovação ali com outros índices, né? Enfim, é uma ideia só. Mas a gente percebe que, se a gente adotar alguns tipos de coeficientes que já tem estabelecidos pelo plano diretor, a gente chega nesses números que estão aí. Que o curioso dele é que, quando a gente fala de 792 mil metros quadrados, se a gente dividir isso, a gente está falando de acomodar 40 mil pessoas, por exemplo. Se dividir isso por 20, por 15, a conta que a gente chegou é exatamente dessa. Taxa de ocupação também, enfim, a gente está com folga, digamos assim, dentro desses números. Não, com certeza. E fora a geração direta e indireta de empregos, que também essa taxa de 20 a 25 mil é muito conservadora a partir de toda a criação e o uso desse complexo, né? Então, falar um pouco desse impacto social e econômico, alguns dados, né, que a cada R$1 em cultura investido foi gerado 1,67 para a economia paulistana, né, pela segunda Fundação Getúlio Vargas, e também ali o Parque Tecnológico de São José dos Campos, a cada R$1 investido pela prefeitura, o parque devolveu 11,70. Então, é um projeto, vou falar bem honestamente, bilionário, mas que não é um custo, na verdade, é um investimento a longo prazo para a cidade. E falando um pouco do déficit habitacional, é possível habitar com 40 mil pessoas, tanto vencer esse déficit habitacional e também se tornando uma cidade mais competitiva. As pessoas sentem desejo de se mudar, então precisa abrigar todas as mentes criativas e força de trabalho que vão vir para Sorocaba numa potencial projeto como esse. Além do esporte, né, que a cada R$1 devolve 3, e a abrigação desses grandes eventos movimenta a economia de São Paulo de um jeito absurdo, e fora que, como já foi citado aqui por todos os outros especialistas, sobre a possibilidade da geração de empregos a partir da economia criativa. Gwen, eu queria só fazer um comentário a respeito da questão da saúde, porque ali a gente fala dos parques, a gente fala de estímulo ao esporte. Existe um conceito urbano também falado sobre cidades saudáveis, que são a healthy cities. Enfim, é um modelo de cidade que busca uma cidade saudável e que é possível combater as doenças contemporâneas, chamamos assim, ansiedade, obesidade, depressão, com a própria cidade. E aqui a nossa proposta de cidade, onde você estimula a caminhada, a mobilidade ativa, ela vai diretamente com o que esses conceitos de cidade saudável prega. Bom, aqui a gente tem algumas imagens, como a gente pode sonhar um pouco de como esse sonho se realizaria e como materializaria, né? Então, essa é a função da arquitetura. Oxe, só porque eu colocar as fotos. Nossa! É que eu não consigo ver as fotos. Bom, mas a gente iniciaria agora algumas imagens ilustrativas. Seria a apresentação de algumas imagens ilustrativas de como que é o resultado, do ponto de vista do observador, da nossa intenção de projeto.
Bom, acho que dá para ver ali nas TVs, né? Então vamos facilitar. Exato. Por favor. Aqui a entrada onde está o MAX, a estação ferroviária, da possibilidade de ocupação, né, a partir desse bairro. Então, de se tornar uma cidade mais competitiva, né, com área verde, com ruas completas, com transporte público e vitalidade urbana. Uma coisa que eu queria comentar só, Gwen, perdão, sobre essas imagens, elas podem estar um tanto utópicas, porém elas são imagens geradas a partir do modelo que nós criamos deste modelo. Então, ela não está fora de escala, não é uma coisa que é de outra realidade, sabe? Ela é uma situação que é possível conseguir, sim. E quando a gente fala de fachada ativa, é isso, né? A gente pode ver edifícios residenciais e comerciais com o térreo ativo, incentivando o comércio local. Por que a gente tem que se fechar dentro de um shopping quando a gente pode viver o shopping na cidade, com um comércio pedestrializado que incentive a ocupação desse espaço público? Os centros gastronômicos de ativação de diferentes tipos de restaurantes, trazendo essa vitalidade urbana e ativando a economia urbana, também trazendo uma cidade mais justa e mais dinâmica, trazendo toda essa gama de faixa etárias de população. Então, a gente tem que trazer um conceito que seja dinâmico e justo para todos que ocupem esse espaço. Então, como que todos nós podemos fazer parte? A gente também precisa co-criar muito. A gente precisa de ajuda de todo mundo, na verdade, do governo federal, da iniciativa privada, porque sem a ajuda de todo mundo é impossível tirar isso do papel. Então, a parceria público-privada é essencial, mas também a parceria dos três poderes, da comunidade também, de enxergar esse sonho como seu também. De enxergar e fazer parte de uma comunidade que deseja isso, porque isso é uma joia que está na nossa cidade, que está subutilizada e tem potencial de colocar Sorocaba num marco nacional e global como uma cidade inteligente e competitiva, né? Então, o futuro começa aqui. Então, convido todos vocês a conhecerem mais sobre o projeto. A gente já definiu, está criando a rede social, o site. Então, a gente vê essas imagens, como o Luco falou, que são muito utópicas, mas vale lembrar que, no primeiro exemplo, a Barcelona também tinha uma área degradada que hoje está naquele exemplo que eu mostrei para vocês. Então, o futuro começa a partir do sonhar, né? Então, é mais ou menos isso. Eu quero agradecer a todos que estão presentes aqui até 10 da noite para falar um pouco sobre esse projeto. E é só agradecer, né? Porque o pensamento é força criadora, então estar juntos aqui para mim é de um enorme prazer e só tenho a agradecer. Muito obrigado. Eu, só para falar também, queria só agradecer e fazer uso das palavras do Gwen também. Obrigado pela oportunidade. Ítalo, você, junto com a Yara, estão tomando frente desse projeto ambicioso que a gente tenho certeza que vão ter bons frutos disso e a cidade de Sorocaba toda merece. Muito obrigado.